Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para essa nossa primeira reunião presencial de 2022. Que tenhamos bastante força e coragem para enfrentarmos mais um ano, com bastante fé, com bastante coragem e sempre confiantes na proteção do Supremo, que estão sempre nos ajudando. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para tratarmos de assuntos esotéricos. Peço a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, dos patronos de nossa ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos oriente e nos proteja para o trabalho de hoje. Boa noite à presidente da mesa, vice-presidente do Supremo Conselho, Selma Simões, e através dela cumprimento os demais componentes dessa mesa de proteção para esta noite. Escolhemos para hoje um tema, um breve estudo sobre a vida de um dos nossos patronos, Swami Vivekananda, o retrato à direita ou à esquerda de vocês, do meio. No dia 12 de janeiro, fomos convidados a participar de um evento no Consulado Geral da Índia, aqui em São Paulo, onde haveria um evento de celebração do nascimento de Swami Vivekananda, na sede do Centro Cultural do mesmo nome. Esta data é celebrada na Índia como o Dia Nacional da Juventude. Estiveram presentes ao evento a vice-presidente do Supremo Conselho, Selma Simões, e demais componentes da nossa diretoria, a nossa irmã Roseli Aparecida da Silva, Arnaldo Bono e a sua esposa Irene Akemi Bona, e eu. Na ocasião, fizemos um tributo floral, onde os participantes que desejassem prestavam uma homenagem, oferecendo flores à imagem, à foto de Swami Vivekananda. E em seguida, houve uma palestra com o tema Swami Vivekananda e o poder da educação, proferido por Swami Jitananda, monge Vedante, afiliado à Ordem Ramakrishna de São Paulo. Fomos convidados porque eles sabiam que o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento tem Swami Vivekananda como um dos seus patronos. E ainda porque nós temos 3 centros de radiação mental, tátuas, cujo patrono também é Swami Vivekananda. Temos no Espírito Santo o Tátua Swami Vivekananda, União dos Humildes, em Ecoporanga, da irmã Amália e a sua filha Thelma. Nós temos no Rio de Janeiro, em Niterói, o Tátua Swami Vivekananda de Maria Auxiliadora. E temos no extremo sul do Brasil, o Tátua Swami Vivekananda, no Rio Grande, quase divisa com o Uruguai, da nossa irmã Suraya Suadi. O evento foi gravado e está disponível pelo YouTube e o Facebook. A palestra sobre a educação vale a pena ser ouvida. Swami Vivekananda nasceu em Calcutá no dia 12 de janeiro de 1863, durante o festival Makra Sankranti, em uma tradicional família caiasta, e recebeu o nome de Narendra Dutta. O festival Makra Sankranti significa transferência. Este dia é considerado como o dia da transição do Sol para Capricórnio. E nessa festa, o que eles mais se utilizam é dos pipas. E a brincadeira é realmente cortar os pipas, que hoje estão sendo mais controlados por causa dos cortantes, né,
do cerol que é colocado nas linhas. E Kayastha é um agrupamento de comunidade indiana regionais considerada castas especiais de escritores, historiadores que serviam aos poderes governantes, como administradores, ministros e gente do governo. Então, ele vem de uma família nobre, não era uma família qualquer. Seu pai era advogado e tinha um posto na alta corte de Calcutá. Era visto como generoso e tinha uma visão progressista em questões sociais e religiosas. Sua mãe era piedosa e havia praticado austeridade e orado a Veruta, o Shiva da Varanasi, para dar-lhe um filho. Shiva seria um deus de primeira ordem. Relatam que ela teve um sonho em que Shiva levantou-se de sua meditação e disse que lhe daria um filho. Essa história das mães, pedirem um filho já vem na nossa Bíblia também. Isabel, Sara, aquelas mulheres estéreis que de repente querem ter um filho e a divindade lhe concede esse benefício ou esse dom, E ela também, ela pediu a Shiva que desse um filho. O pensamento e a personalidade de Narendra foram influenciados por seus pais. A mãe, por seu temperamento religioso, e o pai, por sua mente racional. Um dos dizeres da sua mãe, que Narendra citava, era: permanece puro por toda a sua vida. Guarda tua honra e nunca transgrida a honra de outros. Sê tranquilo, mas não necessariamente, mas quando necessário, endureça o coração. Ele era muito culto, ele era um menino estudioso, ele conhecia vários assuntos, filosofia, religião, história, ciências sociais, entre outros temas. Conhecia todas as escrituras indianas, as escrituras sagradas da Índia, como seriam as Bíblias, coisas assim. Então, ele conhecia os Vedas, que é o livro sânscrito de revelação, de conhecimento divino. É o livro mais antigo e mais sagrado que existe na Índia. Ele conhecia o Upanishads, que também é sânscrito, e ele vem a interpretação do primeiro, que é o livro dos Vedas. Ele é extremamente esotérico, ele destrói a ignorância, produzindo sim a libertação, o que combina com os nossos conhecimentos de Jesus, que fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ele conhecia o Bhagavad Gita, que também é uma obra sânscrita. Ela contém cantos ao Senhor e ela tem um diálogo entre Krishna, que é sabedoria, o condutor do carro, e Arjuna, que é o discípulo. Então, é um diálogo entre um ser elevado e o seu discípulo. Ele ainda conhecia o Puranas, que são lendas da criação do mundo, dos personagens, da sua destruição e renovação, da genealogia dos deuses e dos patriarcas, os reinados dos Manus e a história das raças solares e lunares. Ele praticava esporte e era versado em música clássica, tanto vocal como instrumental. E ele também inspirou os jovens a se dedicarem à música, tanto que um deles recebeu o prêmio Nobel, alguma coisa nesse sentido. Ele foi graduado em bacharel em artes, ele foi graduado como bacharel em artes em 1884. Ele estudou os grandes filósofos, os cientistas da época,
David Hume, Immanuel Kant, Johann Fichte, Spinoza, Hegel, Schopenhauer, Comte, Spencer, Charles Darwin, entre outros. Então, vejam, meus irmãos, quanto conhecimento esse nosso patrono possuía. E os seus professores diziam: Narendra é de fato um gênio. Eu nunca poderia imaginar que um rapaz tão jovem tivesse lido tanto. Ele foi o principal discípulo do místico do século XIX, Sri Ramakrishna, fundador da ordem Ramakrishna. Vivekananda é considerado figura-chave na introdução da Vedanta e da Yoga no Ocidente e, sobretudo, na Europa e na América. É também responsável pelo crescimento da consciência interreligiosa, trazendo ao hinduísmo para o status de uma das principais religiões do mundo. Ele é considerado a maior força de reflorescimento do hinduísmo na Índia moderna. Ele é muito venerado na Índia, porque ele ajudou também a libertação da Índia. E ele levou todo esse conhecimento para a América. E levou os conhecimentos da América para a Índia. Ele é muito conhecido, né? Ele ficou muito tempo, depois que Krishna morreu, ele permaneceu no mosteiro, colaborando para que se desenvolvesse toda essa religiosidade que era praticada por esse seu mestre. E aí, depois de um tempo, ele resolveu que ele se transformaria, deixou o mosteiro em 1888 e tornou-se um monge errante. Ele viajou por toda a Índia, conhecia todos os problemas do país, das pequenas regiões, a necessidade de cada um de seus conterrâneos, né? Sem residência fixa, sem laços que o prendia, independente e desconhecido em qualquer lugar onde ele fosse. Suas únicas posses eram o kamandalu, que é um pote de água, um bastão e 2 livros favoritos. Então, os 2 livros favoritos é o Bhagavad Gita, que é aquele diálogo entre o mestre e o discípulo, um livro extremamente esotérico, e um outro cristão da Igreja Católica, que é A Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo é um livreto que dizem que todas as freiras e os padres noviciados, né, eles têm em sua cabeceira. A Imitação é uma obra escrita no início do século XV e é composta por 4 livros. Avisos úteis para a vida espiritual. Auxilia as orações e as práticas devocionais pessoais, considerado um dos maiores tratados de moral cristã. Então, esses 2 livros é o que ele carregava quando ele resolveu se tornar um errante. O que aconteceu depois? Depois ele ficou muito conhecido e ele tinha amigos muito de grandes posses que resolveram que ele deveria partir para o mundo, para a América. E eles bancaram essa viagem para ele à América, para o Parlamento das Religiões do Mundo, em Chicago, em 1893. Então, sem dinheiro, mas bancado pelos seus amigos, ele foi até esse parlamento e ele ficou muito famoso pelo seu discurso, onde ele começou: Irmãs e irmãos da América. Então, dizem que ele foi muito aplaudido e ele fez um discurso muito curto
nessa ocasião. Esse discurso e muitos outros foram editados pela editora Pensamento em 1931, quando a editora ainda pertencia ao círculo esotérico. O livro chama-se Estudo da Religião, de Swami Vivekananda, traduzido por Francisco Valdomiro Lones. Então, foi a primeira editora no Brasil a publicar um livro de Swami Vivekananda. Nesse discurso curto, ele citou 2 passagens do Bhagavata Gita. Assim como diferentes correntes, tendo suas fontes em diferentes locais, todas misturam suas águas no mar, do mesmo modo, ó Senhor, os diferentes caminhos que o homem toma devido a diferentes tendências, mesmo que pareçam tortos ou direitos, todos levam a ti. E quem quer que venha a mim, por qualquer forma que seja, eu chego a ele. Todos os homens estão se esforçando através de caminhos que no final levam a mim. Então aqui ele não se importava com que religião você teria. Para ele todas as religiões levam a Deus. Os caminhos são diferentes, mas a meta é a mesma. Foi considerado a maior figura do parlamento das religiões em Chicago. E ele dizia: eu não vim para converter vocês a uma nova crença. Eu quero que vocês mantenham suas próprias crenças. Eu quero fazer com que o metodista seja um bom metodista, o presbiteriano, o melhor presbiteriano, o cristão, o melhor cristão. Eu quero ensinar a vocês a viver a verdade, a revelar a luz dentro da sua própria alma. Então, descobrir o Cristo, o Deus dentro de cada um de nós. Dedicou o final da sua vida à educação das mulheres indianas e pela independência da Índia. Dentre as suas obras, nós encontramos esse que é O que é a Religião. Hoje nós temos uma edição mais atualizada, onde se encontram todos esses discursos que ele fez pela América e pela Europa, e o livro chama-se Vivekananda, o professor mundial da editora Madra. Então é um livro maravilhoso, onde está lá todas os discursos feitos por ele naquela época. E ele ainda possui 4 livros que são chamados os 4 yogas. Então nós temos o primeiro livro, o Karma Yoga, o Caminho da Ação, da editora Vedanta, ou o Caminho do Trabalho. E mais ou menos nesse livro ele diz: é o conhecimento do segredo da ação, é uma ciência da ação, com ela você aprende a melhor maneira de utilizar todas as forças da natureza. Nosso karma determina o que merecemos e o que podemos assimilar. Se o que somos agora é consequência das nossas ações passadas, certamente segue que o que desejamos ser no futuro pode ser produzido por nossas ações no presente. É preciso despertar nossas forças com inteligência e método para evitar o desperdício de energia e obter os melhores resultados. Então, o Karma Yoga, ele valoriza o trabalho, a ação. É o que nós pregamos sempre, né? Hoje, a divindade, ela não quer mais que você fique esperando, rezando ajoelhado lá, só implorando para Deus que você precisa isso, aquilo outro. Não. Você tem que partir para a ação. Se você precisa de serviço, vamos se oferecer para fazer qualquer trabalho. Nós temos que trabalhar para trazer algum dinheiro para casa e temos que partir para a ação. Então, não é só ficar pedindo. E esse é o que fala o Karma Yoga. O segundo livro da Yoga é o Bhakti Yoga,
que é O Caminho do Amor, da Adoração, também da editora Vedanta. O Bhakti Yoga nos ensina que o amor é o instinto mais natural e básico da vida. Em sua forma mais pura, é incondicional e cosmocêntrico. A fonte de pura alegria, a força interior. Quando ele é corrompido, limitado, pervertido, torna-se egocêntrico e egoísta, que é a origem da fraqueza e do sofrimento. O ego é aquilo que bloqueia em nós o fluir espontâneo do amor. Representado por um triângulo, isso aqui é bem interessante, todo ser mais espiritualizado ou que tem mais inspiração, ele sempre nos representa de uma forma imaginativa, ele sempre tem um exemplo da natureza. Isso nós vimos na palestra do monge, sempre ele traz uma imagem da natureza para representar um conhecimento, e aqui ele traz o triângulo. E ele diz, né, que o triângulo ele é representado pelos seus 3 lados e os 3 ângulos mesmo. E que também o amor também ele pode ser representado por essas 3 características. Então, o primeiro ângulo do triângulo, que o amor não conhece barganha, e é o que mais nós fazemos com a divindade, né? Onde quer que se busque algo em retribuição, não pode haver o verdadeiro amor. Converte-se em mero negócio. Onde houver qualquer ideia de conseguir este ou aquele favor de Deus em troca do nosso respeito e fidelidade a Ele, então não poderá haver verdadeiro amor florescendo nos nossos corações. Aquilo, né? Vou rezar lá não sei quantos terços para ver se eu consigo isso, aquilo. Vou levar lá uma perna de cera, uma cabeça. Minha tia fazia muito isso na igreja, porque ela queria conseguir uma graça. Então, isso não pode haver com Deus, com a divindade. Depois, o segundo ângulo, o amor não conhece medo. Aqueles que amam a Deus por temor são os seres humanos sem conhecimento, pouco desenvolvido como pessoa. Eles adoram a Deus por medo de punição. Se eu não for à igreja, se eu não for, pode me acontecer alguma coisa ruim, né? Então, eu não vou porque eu tenho medo de que algo me aconteça. Então, isso não é amor, isso não é devoção. Enquanto houver medo no coração, não poderá haver amor. O terceiro ângulo do triângulo é que o amor não conhece rival. O verdadeiro amor possui seu objeto como seu mais elevado ideal e não troca, não muda de direção. Ele é único. Então, se eu acredito que naquele lugar que eu vou, aquela divindade ou aquele é o lugar certo, eu não vou ficar buscando outros. Eu vou aqui, vou lá, vou no outro, se me chamarem eu vou lá como é que fala? No evangélico, se precisar eu vou lá na Umbanda, no centro espírita. Então, ele não tem rival. Ou você acredita na sua divindade, naquele caminho que você está, ou você vai ficar perdido, porque você não tem uma meta a seguir. O terceiro livro, o Raja Yoga, o caminho da meditação. A ciência do Raja Yoga propõe meios preciosos de observação dos estados interiores da mente e da inteligência, ou seja, do próprio ser. O instrumento é a própria mente, o poder da atenção, quando é adequada, guiado e direcionado para o mundo interno. Analisa todos os aspectos de fatos que de outra forma seriam de difícil compreensão e nos apresenta muitas verdades sobre nós mesmos e sobre a nossa verdadeira estatura espiritual. O Raja Yoga diz que a experiência direta é a prova concreta na busca da realidade.
e nos mostra como chegar lá, pelo caminho da disciplina, da mente e do corpo. Então é meditação. E aqui aquela famosa frase dos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, através da meditação, você vai mentalmente saber quais são as suas qualidades, os seus conhecimentos e buscar isso para você ter esse caminho da meditação. E para isso você precisa de disciplina do corpo e da mente. E aí ele tem o Jnana Yoga. O Jnana Yoga, ele não é o conhecimento. Dizem que essa é a yoga mais difícil de ser praticada. E é bem interessante. Ele contém palestras, né, realizadas por Swami Vivekananda nas viagens que fez aos Estados Unidos e à Inglaterra. O Jnana Yoga é diferente de todas as outras yogas. Seu principal enfoque é o ser interior, cuja natureza é infinita, imortal e imutável. A sua abordagem não utiliza símbolos, nem imagens ou especulações filosóficas, pois tem por objetivos eliminar todas as superimposições da mente humana. Ela não exige que você acredite em algo apenas porque foi dito por um santo ou um religioso, ou porque está escrito em algum livro famoso. Leva-nos a questionar livremente sobre Deus, sobre a criação e os seres humanos, e a conexão entre eles. Então, é até ver Deus em todas as partes, trabalhar pondo Deus em tudo e sabendo que Ele está em tudo. Se colocar Deus em nossos pensamentos, sentimentos e ações, saberemos que o reino dos céus está dentro de nós. Então, é uma palavra que ele usa muito, é liberdade. Então, esse yoga é de plena liberdade. Você vai se encaminhar naquilo que você for estudando ou somente for trazendo para você em forma de intuição. É uma das mais difíceis, porque a liberdade, ela traz muita responsabilidade. Você vai ter consciência de uma série de coisas. Então, é uma das yogas mais difíceis. No seu período de vida terrena, foi bem curto, pois sua passagem para o plano superior se deu aos 39 anos, no dia 4 de julho de 1902, vítima de diabetes. Naquele dia, porém, sentia-se mais forte e satisfeito do que nunca. Levantou cedo, foi à capela, onde meditou das 8 até as 11 horas da manhã, saindo de lá, transfigurado e cantando o hino à deusa Kali. Dizem que ele tinha uma voz muito bonita, e esse timbre de voz que ele tinha é o que fascinava durante as suas palestras. Então as pessoas ficavam fascinadas pelo tom de voz que ele tinha, a sua expressão vocal, que chamava muita atenção e conseguia dominar toda aquela plateia. Passeou com Premananda e à noite conversou com os discípulos e disse: a Índia será imortal se continuar buscando a Deus, mas se entrar na política e em lutas sociais, morrerá. Vivekananda voltou ao seu quarto, onde meditou por mais 45 minutos, e em seguida chamou os monges para que abrissem todas as janelas, deitou-se no chão e ficou imóvel. Após 1 hora, exalou profundo suspiro e entrou no silêncio eterno. Isso é próprio de um esoterista de primeira linha, né? Ele sabe a hora que ele deve partir, que ele vai desencarnar, e assim por diante. E todos eles tiveram a sua passagem muito tranquila, de dever cumprido, de missão cumprida. Outra coisa que nos chama a atenção nos livros de Swami Vivekananda é ele usar, eu vou só citar 3,
trilogias que ele faz. Trilogias são sempre a divisão de algum assunto em 3 partes, como ele fez no Amor, o triângulo com os 3 ângulos. E ele tem algumas palavras aqui, citações. No começo dos livros ele fala, precisa ter verdade, fé e liberdade. Essa é uma trilogia que ele usa muito na sua literatura. Uma outra trilogia que ele fala são os 3 instrumentos do conhecimento. Então ele diz que os 3 são o instinto, que pertence aos animais, a razão, que pertence aos homens, e a inspiração, que pertence aos homens de Deus. Então a inspiração é o mais elevado do pensamento, é quando o ser evoluído, ele já recebe orientação direto do plano espiritual através da inspiração, não por um ser como a mediunidade de alguém desencarnado ou de um outro espírito, não. É direto do plano superior, a inspiração. Depois ele tem uma outra trilogia, que é como que as religiões são formadas, as grandes religiões, as mais reconhecidas. Elas possuem 3 partes, e isso nós podemos reconhecer aqui na nossa. A primeira parte, a filosofia, que toda religião tem, que é estabelecer os seus princípios básicos, seu objetivo, os meios para atingir esses objetivos. A segunda, que ele chama de mitologia, ou poderia ser o histórico das religiões, que é a filosofia feita concreta. É o que nós estamos fazendo agora. É pegar os personagens, né, as lendas relacionadas à vida dos homens, aos seres sobrenaturais, a mitologia grega, que formam todos o nosso simbolismo. Então, isso seria o que nós conhecemos dos nossos patronos, que seria a história dos homens que formaram aquilo. E a terceira parte é o ritual, é o que nós fazemos aqui. Essa é ainda a mais concreta, a forma de cerimônias que pode variar de atitudes físicas, flores, incensos e muitas outras coisas que agradam aos sentidos. Todas têm esses 3 elementos. Umas dão mais importância para uns ou para outros. E para finalizar, por tudo isso, o que nós apresentamos aqui, que foi uma breve pincelada sobre o material, a literatura que Swami Vivekananda nos dá, apresentamos, podemos entender por que Antônio Olívio Rodrigues, após conhecer Swami Vivekananda através dos seus discursos pela América e Europa, pela sua universalidade em relação às diferentes religiões, às diferentes castas sociais, a tudo, para ele não existia diferença de nada. A ênfase que dá à verdade, ao amor, à harmonia e à liberdade, podemos entender por que escolheu para fazer parte do quadro dos nossos patronos, juntamente com Príncipe Mumford e Eliphas Levi. Então, ele sabia quem ele estava pedindo ajuda ou contribuindo dentro desses nossos conhecimentos para esse ser tão especial, um indiano que veio para a América e trouxe tantos conhecimentos. Então, agradecemos ao nosso patrono por tudo isso. Vale a pena estudar os seus livros, vale a pena ler alguma coisa a respeito dele. E nós temos algumas revistas antigas, de 2015, de janeiro e fevereiro, que traz uma biografia muito boa de Swami Vivekananda, tanto que depois ela continua na outra edição de março e abril de 2015. E no aniversário do 110º aniversário do Círculo também, em 2019, nós temos uma revista que traz, abril, maio e junho, uma outra biografia de Swami Vivekananda. Então, é isso que eu tinha para trazer para os senhores.
um conhecimento mais profundo por um dos nossos patronos. Muito obrigada a todos e uma boa noite.